Um conselho de autoajuda para a vida toda em menos de um minuto? Tenho um. Diante de qualquer desafio que se apresente ou que você invente, faça de conta que pode e faça por onde obsessivamente. É certo que irá vencê-lo? Não, não há garantias. De resto, porque nunca dependerá só de você. Mas mal não lhe fará tentar. O sucesso costuma ser amigo dos que nutrem uma capacidade delirante de se esmerar e de vencer timidezes e preguiças outras. Que faculdade farei? A menos que a resposta seja medicina, essa é uma pergunta anacrônica. A questão não é essa. A questão é trocar o videogame, o noticiário recorrente ou a série pela leitura. Comece pelos clássicos, decupe as enciclopédias, vire as noites entre romances e iniciação científica geral, passe pela história da arte, da cultura, das civilizações, das incivilizações. Se for mulher, case-se aos 20 anos com um mecenas de sua odisseia que se contente com a sua atenção bissexta. Se for homem, deixe os prazeres para os 40, eles são melhores se você for mais velho. Ana Tolstoianskaya, a vocação para a traição é o menor de seus defeitos. Seu defeito essencial é incompreender, dada sua vertigem romântica, que seu lugar no mundo é me fazer sofrer, de perto. De longe não me serve, sofrerá sozinha. O que é o feminismo? É a afirmação de que tudo que a soma e a média das culturas, e sobretudo a cultura ocidental, convencionou serem virtudes femininas, são imposições de que a mulher deve se libertar. Que se pulverize as virtudes femininas e a mulher possa se contemplar com o que restou da ausência delas. Não há como negar ser uma proposta válida, exequível até, mas entre as virtudes estava guiar e limitar os homens, discipliná-los. Sim, com o feminismo, a mulher está livre de rótulos, de antigas virtudes, do feminino. Sobretudo está livre dos homens, que ao contemplar as mulheres desembaraçadas de suas virtudes, preferem, migtaus, cultivar, agora livres de disciplina, suas muitas vocações trágicas. O feminismo decretou que as mulheres devem ter todo o poder dado aos homens. Em troca, deixam de ter poder sobre os homens. Ah, querida, está satisfeita com a troca? Os homens estão. Se não há mais obsessão, o amor fez-se uma sombra pálida. Se não há apego, amor mais não há. O amor é a tradução como virtude de todos os defeitos. O que querem as mulheres? O que querem os homens? O que queremos? O que desejamos? De Voltaire a Fernando Pessoa, uma constante. Sabemos menos sobre a essência de nossos desejos do que sobre os mistérios do universo. É inútil e exasperante tentar mudar isso. Pura perda de tempo e de humor. A amizade como valor é uma quimera. Há relações de reciprocidade, contas a pagar, boletos a emitir. Camões. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esperava mais da vida, esperava mais das pessoas, esperava mais de mim mesmo, de minhas capacidades exercidas no muito tempo que tive. Esperava mais de Deus, Senhor de minhas circunstâncias pretéritas, que me põe aqui a envelhecer, a esperar a morte, final de tudo. Envelhecimento que mais me aborrece do que me dói. Antes doesse mais. Desde o início haverá uma escolha entre acumular coisas e experiências ou acumular dinheiro. Prefira acumular dinheiro. Dinheiro, ao contrário do que pensa o vocacionado para a falência, não é para adquirir coisas. Dinheiro é segurança e poder fazer escolhas. Duas outras coisas que serão muito, muito valiosas se você viver o suficiente para valorá-las. O tempo revela, implacavelmente, que a opção pelo usufruto será mais dia menos dia desastrosa e imporá sofrimentos exasperantes, pois inúteis. Enquanto optar de véspera por moderar os apetites, dará vez, no momento certo, a uma doce escolha entre apetites. A ciência do ponto e vírgula. Nem tão desenraizado do vivido a ponto de estabelecer divórcios, nem tão ingênuo a ponto de imaginar que tudo não passou de pausas.
A quem se mostra incapaz de governar seus próprios apetites, é natural que se ponha a tentar governar os apetites dos outros. Eis a essência de um revolucionário, de um progressista, fazer de seu fracasso o fracasso comum a todos. Faça do abrigo de meus braços sua salpêtrière. Se o mundo te rotulou louca, eu sei, o mundo não diz mais isso, pelo menos não o publica. Ou melhor, se te achas, por fundadas razões, louca, para isso não há cura, querida. Exerça tua loucura nas paredes imaginárias que erguemos para que aqui, entre nós, tudo seja possível. Dos cães que eventualmente ladrarem lá fora, a nos cobrar atenção, ao mundo exterior, cuidará minha cara feia, deles te protegerei, minha louca querida. Duniética de Dostoiévski, dela se diria histérica num tempo de juízos rigorosos. Não tão rigorosos quanto os de agora, doutra sorte de rigor. Um migtal de 2021 talvez diga dela sarna para se coçar. Eu diria que sarnas insuspeitas podem vir a coçar bem mais. O que Duniética pensaria do feminismo? Entraria na porcentagem? Para além da adesão obrigatória? Os tempos e as porcentagens seguem tão incertos quanto os dos cenários de Dostoiévski. Mudam os avatares, não mudam as mulheres. Os homens, nem os avatares. Em política, a maioria pensa em como estragar nossas vidas, para salvar o mundo, claro. Mas não há um único dessa classe de salvadores que não tenha estragado vidas em grande escala ao exercer o poder. Logo atrás dessa maioria, há os empenhados unicamente em encher os próprios bolsos. Estes costumam frequentar os mesmos partidos da maioria, como é quase certo que a maioria da maioria também comporá a segunda categoria de políticos. Por fim, há os descrentes de utopias, céticos que só creem em Deus e na falibilidade humana, chamados conservadores. Costumam ser poucos, nem sempre conseguem evitar que outros estraguem nossas vidas pela via da política. Em tempos e lugares em que seria uma proscrição não ir à missa dominical, Joseph de Maistre se perguntava: quantos aqui rezam? A adesão obrigatória corresponde à fé nominalista. Em tempos nossos, a fé woke é coisa de alguns carolas e da multidão que não reza, mas não sequer proscrita. Bem, eu prefiro Jesus Cristo, seguirei preferindo mesmo depois que os carolas da religião woke banirem do cenário todas as igrejas cristãs. Seja leal, não espere lealdade alheia. Faça o que se comprometeu a fazer, sua reputação é seu maior patrimônio. Outro pode falhar com você, não falhe com ele. Mantenha contato sem parecer forçado, networking é uma arte, não deve parecer artesanato. A riqueza vem de cooperação voluntária, já o afirmava Adam Smith. Dale Carnegie completou a lição com umas regrazinhas básicas sobre fazer amigos e influenciar pessoas. Antes, Erasmo dizia da civilidade, das mentiras piedosas, as tais homenagens do vício à virtude. Se tudo isso lhe parecer aborrecido, ria, será mais produtivo do que se queixar. E siga resiliência, enquanto houver vida, o jogo não acabou. A vida é muito curta, não faz sentido encurtá-la ainda mais exercendo a paixão do ressentimento. Se fizer inimigos, agradeça a sorte, o inimigo lhe será fiel, ele vai cuspir na sua cova, como observou Nelson Rodrigues. A vingança é saborosa, é um fato comprovado, mas muita coisa é saborosa e é melhor evitar. Felicidade é alívio. Case-se, mantenha-se casado, feche os olhos aos defeitos, exalte as qualidades do cônjuge, sobretudo as imaginárias. Na medida do possível, seja fiel. O casamento é uma fábrica de aborrecimentos e enfados, mas compensa, por larga margem. Morre-se do mesmo jeito, eu sei. Porém, moderar os apetites se aplica também ao mais óbvio dos apetites: comida. Em forma, vive-se mais, aumenta o poder de fazer escolhas. E é das poucas coisas que não depende do outro para se realizar, só depende de sua própria disciplina. Não seja presunçoso quanto a saber a verdade, o juízo do bem e do mal, do certo e do errado. Você não sabe. Se dê, porém, o direito, diria dever salutar, de duvidar de quem quer que se afirme portador de verdades.
Tenha cuidado com quem se diz bom e se acha sinceramente uma alma benfazeja. Um tipo assim é capaz das maiores vilanias, de agir com crueldade, é propenso à deslealdade mais rasteira, pois sempre poderá alegar, inclusive a si mesmo, que o faz atendendo o seu senso infalível de justiça. Já leu a parábola do fariseu e do publicano, do Evangelho? Leia. Ninguém é responsável por teus azares. Culpar outro não te dará nada de proveitoso. Responda por teus atos, por tuas escolhas. Amo você, você amo, você ano. Sim, isso vai dar num buraco, familiar ou vasto de qualquer sorte profundo. O amor é uma profundeza.